Eu não tô acreditando que você de casa marcou. É o item D, é? O item E, né? Olha aqui, ó. Ele bota o item B. Admitida na situação de guerra externa. Item E. Permitida no caso de guerra interna. Qual é a guerra, gente, que permite a pena de morte? O Brasil, o presidente da República vai declarar guerra para um Estado. Ela fez assim. É porque é o Bolsonaro, minha filha? Ó, presta atenção que a declaração de guerra, ela é externa, porque o Brasil declara para outro Estado, para outro país, né? Guerra interna não é não, né? Que seria aqui dentro, tá bom? Pelo amor de Deus. Bolsonaro, pelo amor de Deus, meu filho. Ó, item B. Admitido na situação de guerra externa. É o nosso item incorreto, né? Item C. Autorizada para crime hediondo. Errado. Terrorismo. Errado. E o E. Pelo amor de Deus. Tá? Posso ir pro TPI? Simbora. Aqui é o seguinte. Abram a tabelinha e acompanhem comigo. Lá no final do material, a tabela que fala do Tribunal Penal Internacional. Olha aqui, esse TPI, ele é tipo assim, mega importante. Tipo assim. E ele é muito fácil de ser distinguido dos demais tribunais, porque ele é o único que existe que julga indivíduos. É o único. Não tem nenhum outro tribunal internacional que julga indivíduos, só o TPI. O resto dos tribunais julgam quem? Os estados signatários daquele tratado que instituiu aquele tribunal. Tá certo? Então tá, o TPI ele surgiu a partir da assinatura do Estatuto de Roma, e aqui foi a data que ele foi assinado. Antes dele já tinham existido várias tentativas de se instituir um tribunal penal, tá? Para julgar indivíduos. Em que contexto? Após a Primeira Guerra Mundial, muito se falou em criar esse tipo de tribunal, certo? Para julgar os indivíduos responsáveis pelos ataques e tal, líderes políticos e tudo mais. Não deu certo no pós-Primeira Guerra. Pós-Segunda Guerra Mundial, tentaram, não conseguiram. O que eles instituíram no pós-Segunda Guerra Mundial? O que a gente chama de tribunal de exceção. Tribunal ad hoc, para aquele caso. A gente tem o tribunal de Nuremberg e o tribunal de Tóquio, que foi instituído no pós-Segunda Guerra Mundial e condenou várias pessoas responsáveis pelo Holocausto, certo? Só que são tribunais arbitrários, porque foram constituídos por países vencedores só para aquela circunstância. Era muito conveniente, tá? As discussões foram crescendo entre os países para eles chegarem num consenso de instituir um tribunal penal internacional, que ele é um tribunal permanente. Não tem essa aqui de julgar por interesse, ele é permanente. Ele vai julgar os indivíduos, tá? Que estão naqueles países, tá? Que assinaram e ratificaram o texto do tratado, que é o Estatuto de Roma. Então, vamos lá aqui para as datas, que aqui é um pouquinho importante que a gente saiba. Já aprendemos que a assinatura em nada vale, né? É só um compromisso moral. Então, ele foi assinado em 1998. E o texto dele dizia que ele só ia entrar em vigor quando atingisse o número mínimo de ratificações. 122 ratificações. Ele atingiu esse número mínimo de ratificações em 1/7/2002. Portanto, este Tribunal Penal Internacional entra em vigor nesta data, no ano de 2002. É a partir daqui que passa a valer mesmo, tá? No Brasil, como é que isso aconteceu? O Brasil, ele ratificou, incorporou o texto no ordenamento jurídico, passou a ser norma jurídica em setembro de 2002, certo? Através desse decreto aqui,
que eu botei decreto P, para vocês saberem que é o decreto presidencial, aquele número final que é o que ganha depois da ratificação. Tá certo? Depois disso, nós temos a emenda constitucional 45, que é de 2004, que trouxe a força, a proteção, tá, de status constitucional deste Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque introduziu o parágrafo 4º no artigo 5º da Constituição, prevendo o TPI. Detalhe, não confunda. O Estatuto de Roma, que veio desse decreto, ele tem status normativo de supra-legalidade, tá certo? Porque ele entrou com quórum de maioria simples, tá ok? Olha aqui o ano dele, ó, 2002, não foi? Antes da emenda constitucional 45, supralegal. Agora, a emenda constitucional 45 elevou o TPI, a previsão da existência desse tribunal, no status constitucional, porque trouxe ele no parágrafo 4º. Porém, o tratado, ele é um tratado supra-legal. Porque constitucional só temos dois. Proteção à pessoa com deficiência e o de Marrakech, tá certo? Não vai confundir isso. Perfeito. Então, vamos para as características. Ele julga indivíduos. Indivíduos de onde? Indivíduos que estão nos estados signatários que ratificaram o Estatuto. Ele é permanente. Ele é complementar, assim como todos os tribunais e cortes internacionais, elas são complementares à jurisdição interna. Maiores de 18 anos. Ixi, a FGV adora isso aqui. Ele condena indivíduos, processa, julga indivíduos maiores de 18 anos de idade. Não é de 16, não é de 21. 18 anos. Os crimes do TPI, eles são imprescritíveis, tá? E olha só, eu vou já explicar a imprescritibilidade. A competência do TPI, ela é ratione temporis, em razão do tempo. Significa dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1/7/2002, que foi quando ele entrou em vigor. Daqui pra frente, minha gente, é imprescritível, tá? Não importa se o caba cometeu o crime bem aqui e só depois de 50 anos ele vai ser processado e julgado. É imprescritível. Só que tem um marco da data que entrou em vigor pra frente. Se ele cometeu o crime aqui, ó, aí não tem competência, porque é em razão do tempo que ele entrou em vigor, tá bom? Os crimes são imprescritíveis. Tá. A sentença desse tribunal, ela admite recurso, e aí uma outra grande diferença dele com os demais tribunais da tabela, porque os outros dois tribunais, a sentença ela é definitiva e inapelável, certo? Esse aqui não, é o único que admite recurso. Recurso para o caso de erro de fato ou erro de direito, tá certo? Os outros tribunais não admitem recurso. Já caiu na FGV. E o item para marcar era a sentença definitiva e inapelável. Só o que admite, TPI. Isso aqui é um detalhe tipo chave. Entrega de brasileiro nato. O que é isso? Significa dizer que se um de nós aqui, todos aqui são brasileiros natos, né? Todos somos natos. Se um de nós cometermos um dos crimes do TPI, podemos ser entregues para sermos processados e julgados pelo TPI. Certo? Essa observação é importante porque você é induzido a erro com a situação da extradição. A extradição, ela tem alguns impedimentos. O que é a extradição? É quando eu mando um indivíduo que está aqui no Brasil, certo? Que é um indivíduo estrangeiro, ou pode ser um brasileiro naturalizado, eu já explico o caso, e eu mando ele para uma outra jurisdição estrangeira para cumprir um crime, responder por um crime. Isso acontece através de cooperação jurídica internacional entre os países. Manda o cara para poder responder pelo crime que ele cometeu lá fora, tá? Isso é extradição. A extradição ela tem alguns impedimentos. O primeiro impedimento da extradição é assim, ó. Não pode extraditar brasileiro nato. Não pode extraditar brasileiro nato.
Então, nunca, os Estados Unidos vai pedir para mandar um de nós aqui, brasileiros natos, para poder cumprir pena, responder por processo lá fora. Nós não podemos ser extraditados, tá? Só extradita quem? Estrangeiro que está aqui no país, ou o naturalizado em duas condições. Se o crime que ele cometeu foi antes da sua naturalização, ou depois dela foi tráfico de ilícitos entorpecentes, tá certo? Tráfico de droga. Aí pode extraditar, tá certo? Então nunca a gente vai extraditar brasileiro nato. A gente vai estudar isso bem direitinho quando eu estiver falando de direito internacional. Pois bem, e aí a confusão é essa. Vale, então no caso do TPI eu posso entregar o brasileiro nato? Pode, porque isso aqui não tem nada a ver com a extradição. E por que não tem nada a ver? Quando eu extradito, o cara vai cumprir, vai responder por um crime numa jurisdição estrangeira. Quando eu entrego ele para o TPI, ele vai responder por um crime numa jurisdição internacional que o Brasil ratificou, que faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Entenderam? Então, se faz parte do ordenamento, eu entrego o brasileiro nato? Claro, eu entrego. Tá certo? Não confundam isso. A entrega do TPI é porque é uma norma que está aqui dentro do ordenamento jurídico. Oi? Eu vou falar sobre o crime, tá certo? Guardem isso aqui e eu vou trazer logo as penas, já que ela tocou no assunto. Ela perguntou assim, e o crime é qualquer um? Né? Vamos lá. Os crimes do TPI são 4, certo? Só 4 crimes são possíveis para poder mandar alguém para ser processado e julgado pelo Tribunal Penal Internacional. É o GUGA. Vocês sabem? Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. Rapidamente, só para que vocês entendam, o genocídio é um crime que é cometido quando aquele indivíduo ele quis atingir determinadas sociedades, populações que guardam um elo de identidade, tá? Que é atingir uma população, uma sociedade evangélica, uma sociedade católica, certo? De alguns costumes específicos. Então essas pessoas têm um elo de identidade e você quer atingir esse elo. Você pratica um crime de genocídio. A forma que você pratica o crime, ela pode ser igual para qualquer um desses crimes aqui. O que vai mudar? A intenção com a qual você praticou. Ou seja, o cara pode vir aqui e soltar uma bomba. Pode pegar um carro e sair atropelando todo mundo. Uma metralhadora e sair matando todo mundo. Tá certo? A forma pode ser a mesma para qualquer um. O que muda? A intenção com a qual ele cometeu. Aqui, eles guardam um elo de identidade. Aqui no contra a imunidade, eu atinjo uma certa população civil, certo? Por exemplo, o crime de terrorismo, o crime de escravidão, tá tudo aqui dentro. É comum que no item da FGV ele traga assim, ó, são crimes previstos, processados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional, o crime de genocídio, crime de terrorismo, crime de guerra, crime de agressão. Você vai marcar? Não. Porque a nomenclatura é esta aqui, exclusivamente. Tá certo? É o GUGA. Crime de genocídio, contra a humanidade, guerra e agressão. Tá certo? Crime de guerra. Crime de guerra é um crime em que aqui o indivíduo que cometeu esse crime está infringindo o que a gente chama de Estatuto de Convenção de Genebra. Essa Convenção de Genebra, ela estabelece requisitos mínimos que devem ser obedecidos quando um Estado está guerreando com o outro. Por exemplo, você não pode atingir, Brasil está com guerra declarada para outro Estado, tá certo? A Convenção de Genebra estabelece que você não pode atingir uma população civil, só a militar. Você não pode, por exemplo, impedir, embarrear
a Cruz Vermelha para socorrer qualquer pessoa, certo? Então são situações específicas que é como se fosse uma ética mínima de quando os estados estão guerreando um com os outros. E aí, se um indivíduo daquele estado cometer um desses crimes, está enquadrado em crime de guerra, tá certo? Crime de agressão, ele é um crime de natureza política. Esse aqui, ele não é especificado com minúcia no TPI. Hoje em dia, se fala da elaboração de um protocolo adicional para poder vir especificando ele. Mas, basicamente, é quando você atinge uma soberania sem você ter declarado oficialmente de guerra para essa soberania. É o crime de agressão, tá bom? Mas ainda é muito sui generis. A FGV não cobra, basicamente, o que é cada um dos crimes, mas você precisa saber quais são eles, tá certo? Vamos voltar para cá. Crimes, só esses. E as penas? Importante. Não tem mais nem espaço aqui. Vou apagar bem aqui do lado. As penas do TPI são 3. Pena de prisão até 30 anos. Tá? Outra pena. Pena de prisão perpétua. E outra pena, que pode ser cumulada com uma dessas duas, pena de multa e ou confisco de bens. Então, o indivíduo de um dos estados que ratificou o Estatuto de Roma, que cometeu um daqueles crimes do Guga, ele vai ser processado e julgado. E, na condenação dele, ele pode receber uma pena que vai até 30 anos. Ele pode, ou, né? Aqui é um ou. Até 30 anos, ou receber uma pena de prisão perpétua, certo? E esta aqui, ela pode ser, é um E, ele pode ser cumulado com uma dessas duas aqui, tá certo? Então, veja bem, pena de 50 anos, 45 anos, pode? Não. Ou é até 30, ou é prisão perpétua, tá certo? Polêmica. Qual é a polêmica? Mesma situação do Brasil. Aí você se questiona, poxa, já sei que eu posso mandar o brasileiro nato pro TPI, né? Mas vem cá, professor, ele pode cumprir pena de prisão perpétua? Pode. É o mesmo raciocínio. Ele pode cumprir pena de prisão perpétua. Minha Nossa Senhora, a cara que ela fez, se a câmera pegasse, meu amor. Ele pode, tá, gente? Por quê? Veja bem. O Brasil assinou, ratificou. Lembra que eu falei para vocês que esse era um tratado internacional que não admitia cláusula de reserva? Então, se o Brasil ratificou, foi porque quis. Então, aceitou tudo. Foi como uma espécie de contrato de adesão, como eu disse para vocês. Se aceitou, meu bem, tudo que está lá tem que ser cumprido. Ah, já aconteceu isso alguma vez? Não, nunca mandamos nenhum brasileiro para o TPI, tá certo? Ainda não aconteceu. E isso é muita polêmica. Em âmbito de poder legislativo, tem projetos de lei, contra e a favor, tá certo? Só que, pra gente, o que é que importa? O que está no Estatuto de Roma, que é o que cai na nossa prova. Manda o brasileiro nato? Mando. Pode cumprir pena de prisão perpétua? Pode. E vocês confundem esse tema da prisão perpétua com a extradição também. Por quê? Um dos impedimentos da extradição se chama cláusula de limitação humanística. Exatamente. A cláusula de limitação humanística diz o seguinte: eu só posso extraditar o brasileiro se for para poder... Desculpa, brasileiro não. Só posso extraditar o indivíduo, né? O estrangeiro ou o naturalizado naquela circunstância, se for para ele cumprir pena de até 30 anos de prisão.
Ah, se o país que quer a extradição vai aplicar pena de morte, pena de prisão perpétua, não pode mandar. Porque tem uma cláusula de limitação humanística que respeita direitos humanos. Só que isso é para extradição. E aí você quer confundir, e a FGV quer que você confunda essa limitação, esse impedimento com o caso da entrega para o TPI. Aqui não. Aqui pode. Certo? Aqui pode prisão perpétua. Repito, não é uma jurisdição estrangeira, é uma jurisdição que o nosso país ratificou. Faz parte do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Não tem. O TPI foi um tratado internacional que ele nasceu, quando nasceu, lá no texto falava que ele não admitia cláusula de reserva, certo? Então, quem aderisse e ratificasse tinha que aderir naqueles termos. Faz se quiser, se não quiser, tchau, mas se quiser tem que cumprir, né? É aquela história. Não pode argumentar o seu direito interno para descumprir o texto do tratado que ratificou, certo? Que tem muito item que cai com esse textozinho. Quem entrou pode sair a qualquer? Pode, claro que pode. Ela perguntou o seguinte, quem entrou num tratado, ele pode sair a qualquer tempo, tá? Como eu disse para vocês, é como se fosse um contrato. É fácil de você visualizar dessa forma. Aquelas partes que estão contratadas, elas estão ali por autonomia de vontade, por soberania popular, porque querem estar com os outros países numa relação diplomática, certo? Se não tiver mais interesse, o país ele pode fazer o que a gente chama de denúncia do tratado, que é quando ele se retira do tratado internacional. A consequência de uma denúncia pode ser várias consequências. Isso pode repercutir, inclusive, nas relações que aquele país tem com os outros. Os Estados Unidos saíram do tratado agora, foi eles que eles fizeram isso, eles aderiram, agora não estou lembrando. Eu não sei especificamente qual é, mas já que você tocou no ponto dos Estados Unidos, por exemplo, TPI é um tratado que os Estados Unidos não ratificou. Na época da Constituição, os Estados Unidos chegou a assinar, era na época do presidente Bill Clinton, ele assinou, mas tem a última fase, né? Na última fase já foi para o presidente Bush, e o Bush não ratificou. Então, os Estados Unidos não está aqui submerso à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá? Vamos para as questões? Questão 12. O sistema global de direitos humanos foi pensado para proteger as vítimas de violações ou ameaças a violações dos direitos humanos. Daí os variados mecanismos que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do sistema global, há um tratado internacional que instituiu um órgão de caráter permanente e independente, voltado especificamente para o julgamento e a punição de indivíduos. A chave da questão está aqui. Julgamento e punição de indivíduos só tem um. Assinale a opção que indica esse órgão. Super fácil. Essa questão está dada, tá? Por isso que essa tabela comparativa aí, minha gente, leiam antes da prova, tá? Para diferenciar um tribunal do outro. Tá dada. Na hora que ele falou que o tribunal do sistema global julga indivíduos, é o TPI, não tem outro, né? Só tem ele. E é o item C de casa. Questão 13. Segundo o Estatuto de Roma, a competência do Tribunal Penal Internacional restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do referido estatuto, portanto, o tribunal terá competência para julgar, entre outros crimes, os seguintes crimes. Item A, hediondo, terrorismo. Guerra, tráfico de ilícitos entorpecentes e drogas. Infanticídio contra a humanidade. Item D, agressão, crime contra a ordem constitucional e Estado democrático. E o D, genocídio e crime de guerra. Então ele fala entre outros crimes, ele não está restringindo, são esses dois e tem mais dois, né? É o Guga. Item E, crime de genocídio e crime de guerra. Questão 14.
Aqui, questão 14 e 15, aí sim, são questões mais a cara da FGV de hoje em dia, tá? Não é tão facinho assim, teria que saber realmente as características. Com relação ao TPI, é correto afirmar que, antes de eu ler os itens, esse tipo de questão pode vir com o seguinte enunciado. Em relação ao Tribunal do Estatuto de Roma, você vai saber que ele está falando do TPI. Em relação ao Tribunal de Haia, ele vai estar falando ou do TPI ou do Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Só vai diferenciar se ler o resto dos itens, tá? Aqui está facinho, com relação ao TPI, é correto afirmar que, item A, a competência do tribunal restringir-se-á ao julgamento dos crimes de genocídio e crime contra a humanidade. Restringir-se-á, faltam mais 2 crimes, né? Guerra e crime de agressão, tá faltando aí. Item B. O tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data da alegada prática do crime, não tenham ainda completado 21 anos de idade. Por quê? 18 anos está no artigo 26, tá? Eu não botei aqui. Também é indiferente para vocês não vão decorar artigo, mas está no artigo 26 do Estatuto de Roma. Tá bom? Item C. Os crimes da competência do TPI não prescrevem. Tá perfeito, né? O nosso item são imprescritíveis. É o item correto da questão. Agora veja o item D como é a famosa casca de banana. Olha o que ele diz no item D, ó. Mas se eu lhe falar que não precisava nem você saber da data, certo? Olha o texto. Olha o que o texto fala. O tribunal, o TPI, só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a data da sua criação. Não precisava você saber da data. Ele só tem competência que é em razão do tempo que ele entrou em vigor. Porque a gente já aprendeu que a assinatura em nada vale, né? Não vincula juridicamente. Então aqui ele fala da sua criação. Ainda que você não soubesse da data, não dá para marcar. Certo? Item C aqui, não é? Item C. Questão 15, última questãozinha, para eu liberar vocês. Um detalhe que o material ainda tem mais 3 questões, que é da matéria de direitos dos refugiados. Eu vou dar essa matéria com mais calma na próxima aula, tá bom? Então a gente vai hoje até o TPI. Última questão de TPI fala o seguinte. Sobre o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, é correto afirmar que, item A, o Tribunal Penal Internacional poderá impor pena de expatriação se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado a justificarem, tá correto? E aí, minha gente, vocês vão marcar? Está dizendo que o Tribunal Penal Internacional, o TPI, pode impor pena de expatriação. Quais são as penas? Ou são essas 3? Prisão até 30, prisão perpétua, multa, confisco de bens. Não existe pena de expatriação, então ele não pode fazer isso, tá certo? Item B. São considerados crimes contra a humanidade os atos praticados com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Grupos que guardam elo de identidade, que ele está dizendo aqui. Isso é crime de genocídio, tá certo? Não é usual cobrar esse tipo de coisa, essa questão não é da FGV, certo? Eu trouxe ela de propósito, pelo que ela trabalha. Portanto, aqui ele está especificando o crime, querendo que você saiba o que é o crime, tá? Não é usual que a FGV faça isso, mas você já está sabendo basicamente a partir de agora. Recapitulando, esse aqui, genocídio, elo de identidade, contra a humanidade, eu ataco uma determinada população civil, certo? Terrorismo, aquela história lá das Torres Gêmeas, crime de terrorismo contra a humanidade, tá certo? Crime de guerra, infringir o Estatuto de Guerra, a Lei de Genebra.
E agressão é um crime político quando ataca um Estado soberano sem ter declarado guerra a ele. Tá certo? Para frente. Item C. Então, item B está falando de crime de genocídio, né? Item C. O TPI terá competência apenas para julgar os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de agressão. Decora o Guga, tá? Tá faltando aí o crime de guerra, né? Item D. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime de competência do TPI, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo TPI. E aí? Minha gente, pelo amor de Deus, por favor, pense, tá? É a última questão. Esse é o nosso item correto. Ele está dizendo o seguinte, ó, ninguém pode ser condenado por outro tribunal se ele já foi condenado. Se ele já foi processado e julgado, foi condenado ou absolvido, por que ele vai ser julgado de novo? Não precisava saber de nada na matéria. Você marcava só pela lógica, não é? Então aqui é o item D, tá certo? O item E, só para a gente finalizar, diz o seguinte, ó, o TPI é vinculado à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e possui competência para julgar pessoas físicas. Ele está dizendo aqui que o TPI é vinculado à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que a gente vai aprender na próxima aula, que é a Convenção do Pacto São José da Costa Rica. Essa convenção é Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. O TPI está dentro de que sistema? Sistema Global de Proteção. E ele não é vinculado a ninguém, nem à ONU. Ele é independente, tá certo? Show, minha gente de casa. Beijo, até a próxima aula.